Muito bem, dando sequência à voz do Legislativo desta semana, nosso terceiro convidado, vereador Everton Micael. Seja bem-vindo, vereador Everton, bom dia. Oi, bom dia mais uma vez, é um prazer todo meu estar contigo aqui, Daniel. Maravilha. Vereador Everton, naquelas ainda, né? Cuidando-se, trabalhando e cuidando-se também, cuidando da família, dos amigos. Cada vez mais, né? Eu sempre digo assim, essa pandemia trouxe para nós um momento assim que nenhum de nós vivenciou, né? Então, a cada dia, a cada semana, a gente vai aprendendo aos poucos, né? E da importância de cada um de nós fazer aquilo que é necessário em relação aos cuidados, porque essa aqui é uma doença sanitária, então ela exige cuidados de saúde, cuidados de limpeza, e felizmente, pelo que a gente tem observado, está acontecendo. A gente precisa manter isso aí. Muito bem. E todo mundo inovando, se reinventando, e aí não é diferente com a saúde, com a educação, com os setores diferentes, mas certamente todos ligados a esse momento que a gente vive. O senhor trouxe na segunda-feira aqui um assunto importante para a Câmara, que é o novo momento da educação, as novas regras para a educação. Verdade. Daniel, ouvintes, vejam só, eu tenho um filho de 13 anos que estuda no 8º ano aqui na Escola Senador, no bairro Piratini. Sim. E o que está acontecendo na prática? Então, como não está tendo a aula presencial, né, a escola fornece uma série de atividades para os alunos, português, matemática, geografia, história, aquelas tradicionais. E o aluno, assim como meu filho e outros, tem que fazer aquelas atividades. E dentro dessa linha, desse novo modelo, desse novo momento para os pais, esse novo momento para os alunos, né, eu conversei com a secretária da Educação, a Gorete, e ela me falou sobre um programa de atendimento educacional especializado que foi montado por diversos professores aqui do município, né, com o foco na educação durante a pandemia. São dicas e informações importantes, porque, como eu falei aqui no início, é um momento totalmente novo. Sim. E nós não podemos parar de tudo. A educação não pode parar. Nossos filhos precisam continuar se aperfeiçoando, buscando conhecimento. E nesse programa traz novas responsabilidades e hábitos que vão, inclusive, ajudar os pais na tomada de decisão com os seus filhos, para criar alguns horários, por exemplo, para saber lidar com as matérias. E eu quero falar muito com os pais nesse momento, então os pais de crianças, pré-adolescentes, adolescentes, que têm esse novo momento e dessa importância de nós assumirmos também essa responsabilidade. Tem um projeto que se chama Família Presente. Veja, Daniel, o próprio nome Família Presente, ele é muito amplo, porque ele diz que a família, mais do que nunca, na verdade, a família nunca pode ficar sem estar presente, né? Mas mais do que nunca nesse momento, tá? Tem que se fazer presente. É uma parceria com as famílias que o programa faz. Então, é fundamental que o pai, a mãe, o irmão mais velho, a irmã mais velha, tenha capacidade de empatia. Eu tenho falado muitas vezes, Daniel, a palavra empatia, que é se colocar no lugar do outro. Se coloque no lugar do seu filho, por exemplo, do seu irmão mais novo. Imagina ele recebendo aquelas atividades da escola, aquelas contas de matemática, aquelas acentuações de português e assim por diante, sem o professor. A dificuldade dele aumenta muito, muito mais. E mesmo, né, ele estando no ambiente de casa e mesmo ele tendo a oportunidade da internet, não é a mesma coisa com o professor. Então, a gente tem que se colocar no lugar da criança e tirar aqueles medos dele, porque uma das coisas que os pais têm é experiência. O pai, às vezes, não tem aquela formação que ele gostaria, não conseguiu ter, mas tem experiência. E a experiência, a vida nos dá situações que a gente aprende muito, Daniel, e aquilo vai ajudar. A simples presença nossa do lado de uma criança vai dar uma condição mais segura, mais favorável para ele tomar a decisão. É verdade. Então, a gente tem que se colocar no local dele, Daniel, para que ele precise desse apoio. Porque talvez até o final do ano nós vamos ter um modelo desse. Eu estava ouvindo o governador do estado falar recentemente, e ele dizendo que muito provavelmente as aulas comecem agora em junho desse modelo de ensino à distância, né, Daniel? E se começar assim, então, algumas aulas presenciais, algumas em casa, mas nada vai substituir, Daniel,
a presença dos E pais. tem muitas escolas já fazendo isso, mandando a tarefa para casa. Por exemplo, a minha filha mesmo está fazendo o tema em casa e levando depois para a escola. Tem que imprimir e levar depois para a escola para os professores conferirem. E vai valer também aí, certamente, porque também essas crianças, esses jovens, eles não ficam com a mente desocupada também, né, vereador? Vão estar em casa fazendo uma atividade escolar que é importante para o desenvolvimento de cada um. Bem lembrado, Daniel, muito bem lembrado. Então, quem tem filhos, né, filhos novos, né, a gente sempre tem aquela preocupação, o que meu filho está fazendo, o que minha filha está fazendo, o que ela está pensando. Então, no momento que a gente dá essa atividade, a gente constrói um horário para ela, isso aí. do horário o meu filho, por exemplo, todas as tardes, às 1h30 ele sabe que ele tem que pegar o material, né? Nós já fizemos todas as análises do que vai precisar daqui para frente e se organizamos, tu tem que fazer hoje essa atividade, amanhã aquela, assim por diante. E aí, então, a gente coloca ele fazer atividade, ocupado, né? E nos traz uma tranquilidade. Mas o que é principal? Que traga o aprendizado para ele, porque isso vai passar. Essa pandemia vai passar e a gente não quer que o ano que vem as crianças estejam numa série superior, mas sem o conhecimento, e aí elas vão ter maiores dificuldades. Mas, para mim, a leitura que eu faço, Daniel, e ouvindo-se assim, nós temos que tirar alguns minutos e sentar com eles nesse momento. Os pais têm são uma peça fundamental nesse muito quebra-cabeça, vamos dizer assim. Porque é um momento novo. Se para nós, a gente já não tem muita expectativa, a gente nem sabe o que vai ser amanhã, e imagina para eles. E isso aqui não é uma brincadeira, né? As crianças não têm o mesmo senso de responsabilidade que a gente tem, e muitas vezes eles não reconhecem isso, mas a gente tem que passar para eles o que é importante na vida deles, o que é importante do conhecimento, para que amanhã, depois, quando eles estiverem no nosso local, né, Daniel, no nosso lugar trabalhando, eles têm esse conhecimento, essa responsabilidade. É isso aí. Mudando de assunto, vereador, outra pauta que o senhor trouxe aqui para a Câmara de Vereadores, que é discussão aqui nessa casa também, é o novo plano diretor, a modificação no plano diretor do município. Sim. Eventualmente, essa discussão ela é bem pertinente e nesse pedido de informação que eu fiz para a Prefeitura, eu estou muito focado no micro e no pequeno negócio. Né? Porque o que acontece? Nós temos ainda hoje um grande problema sério e nós precisamos sair dessa situação que se chama zoneamento. O que é isso? Alguns bairros da nossa cidade estão proibidos determinadas atividades. Sim. Então, muitas vezes a pessoa ela tem a condição de abrir um pequeno negócio lá no porão da casa dela, lá na garagem da casa dela, e ela não pode abrir, ela não tem a regularização, Daniel, veja que interessante, por causa que ela reside em determinado bairro. Então, isso até era muito interessante para Gramado um tempo atrás, mas os bairros se desenvolveram tanto hoje, se popularizaram tanto hoje, né, que é importante hoje que os bairros estejam, né, os seus comércios, as suas atividades. Inclusive, isso favorece a locomoção, porque muitas pessoas têm que pegar seu carro, por exemplo, vir trabalhar no centro, para depois voltar para casa de novo. Eles nem precisam mais ir para o centro se eles puderem ser a tua atividade lá no seu bairro. Então, está na hora de nós qualificar e melhorar um pouquinho essa condição para que essas microempresas, muitas delas, a gente tem uma informação que elas são irregulares, mas são pessoas que querem trabalhar. Vejam só, no momento difícil, como nós estamos vivendo para a economia, nós já falamos outras vezes, as pessoas querem, as pessoas precisam trabalhar. Então, esse é o momento que dos governos, seja municipal, estadual, federal, favorecerem a retomada dos negócios. Então, nós temos que virar essa página e dizer assim, não, agora nós temos que favorecer a retomada dos negócios. Então, essas pessoas, eu estou focando muito assim, esses micros e pequenos empresários. Certo. Vamos abrir as portas para eles trabalharem, porque não tem uma empresa no mundo, Daniel, que cresceu na informalidade. Então, vamos formalizar essas empresas, porque elas poderão amanhã depois ser grandes empreendedores. É isso aí. Te agradecer então, vereador Everton, um grande abraço. Vamos esperar que tudo vá melhorando vagarosamente, que logo a gente possa estar aqui trazendo mais notícias boas para todo mundo. Tá bom? Com certeza traremos. Obrigado, uma boa semana a todos.